Bem-vindos ao programa Hora da Verdade, da Renascença e Jornal Público. Hoje temos como convidada a bastonária da Ordem dos Advogados, Bom dia. Fernanda de Almeida Pinheira, a terceira mulher a ocupar o cargo de líder dos mais de 35 mil advogados portugueses. Está nesta missão há 3 meses. Eu sou a Liliana Monteiro e tenho comigo para conduzir esta entrevista a Helena Pereira. Muito obrigada, antes de mais, pela sua presença. Começamos pela Lei das Ordens Profissionais. O que é que, neste caso, a Ordem acabou por responder como sendo fundamental nesta revisão do Estatuto que vai acontecer muito por causa desta lei e, acima de tudo, que indicações é que receberam de linhas orientadoras por parte do Governo para a efetivação desta lei? Muito bom dia, antes de mais. Bom, a Ordem deixou nota pública dessa realidade através de um comunicado que fizemos a passada semana e mantém tudo aquilo que disse. As orientações que recebemos do Governo não foram nenhumas, não é? Portanto, houve umas conversas, não houve um documento apresentado pelo Governo que nos indicasse qual é que é a nossa intenção em termos de legislativos para aquilo que vai ser o futuro do Estatuto da Ordem dos Advogados, não é? E eu creio que as outras ordens profissionais terão recebido o mesmo nada relativamente a essa documentação e por isso a Ordem foi obrigada, no fundo, a fazer um contributo para uma proposta de lei que desconhece na íntegra. Portanto, nós não sabemos neste momento... Qual foi a resposta que obtiveram quando pediram essa informação? Foi que estava ainda a ser analisada e que a proposta era do Governo e que o Governo é que sabia o que é que iria propor. Ora, naturalmente que isto não é fundamento para nós não termos, porque se nós queremos um contributo, não é? Que foi aquilo que foi pedido à Ordem dos Advogados e a todas as outras ordens profissionais, é evidente que nós temos que saber qual é a ideia que o Governo tem. Até porque, e por isso eu estava a caminhar nesse sentido, a lei ainda não entrou em vigor. Só vai entrar em vigor no dia 28 de abril e nós vamos precisar, inclusivamente, de uma recomendação da Autoridade da Concorrência, pese embora entendamos que não nos faz muito sentido que a Autoridade da Concorrência se venha pronunciar sobre os atos próprios de cada profissão. Gostava muito de saber como é que o vai fazer, por exemplo, em relação aos médicos, não é? Deve ser interessante ver como é que uma autoridade da concorrência sabe o que é um ato médico, não é? Portanto, tem que haver, naturalmente, uma espinha, uma linha, melhor dizendo, condutora para se saber o que é. Nós temos a Lei dos Atos Próprios que está em vigor desde 2009 e foi isso que dissemos, bom, esta lei vai ser transposta para o Estatuto. Nem isso nos conseguiram garantir, coisa que nós achámos muito estranho e que nos deixou logo alerta para a possibilidade de haver alguma ideia de restringir os atos que até agora foram atos próprios dos advogados e dos solicitadores, que estão completamente indicados e plasmados na lei. Ainda assim, a Ordem, e como foi dito no comunicado, chamou as suas estruturas e, portanto, falou com as suas estruturas, aquelas que, na medida das alterações da LAP, têm maior impacto, as deontologias, o Conselho Superior. Chamámos também a comissão que tínhamos já nomeado em 17 de março para fazer o acompanhamento deste processo, para fazer as adaptações e propor outras que nós consideramos que são fundamentais para o bom funcionamento da instituição e, de repente, chamam-nos a uma reunião no dia 31 de março e alteram tudo isto. Portanto, a Ordem teve que se pronunciar até ao dia 17 de abril, não é? E que linhas vermelhas é que traçaram? Estas mesmas. É evidente que não pode haver alteração dos atos próprios. Não vai ser possível que alguém venha com a ideia de que podem inscrever-se na Ordem dos Advogados não licenciados em Direito. A questão também do artigo 4º, como é evidente, e a questão das deontologias, que não podem, naturalmente, ter uma maioria de membros que não sejam os inscritos na profissão. É evidente que isso não pode acontecer. Portanto, não faz nenhum sentido que assim seja. Nós estamos a dizer desde o início. A lei, inclusivamente, é clara nessa matéria, no nosso entendimento, e foi isso que nós transmitimos ao Governo. Transmitimos, naturalmente, outras coisas que nos parecem pertinentes, mas são apontamentos, porque, de facto, não houve tempo. Não nos permitiram fazer o trabalho que é necessário fazer. Nem a nós, nem a todas as outras ordens profissionais, e por isso foi pedida, inclusivamente por parte do CNOP, uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, por muita urgência que exista
com as alegadas verbas do PRR, é evidente que nós não podemos reduzir tudo a uma questão economicista e pedir a 17 ordens profissionais que se venham a dar contributos para uma coisa que não sabem o que é, porque nem uma proposta apresentaram para que nós possamos analisar, isso vai ser feito mais tarde, não é? E, portanto, este contributo que a ordem está a dar e todas as demais ordens é um pouco às cegas. Portanto, é aquilo que nós entendemos que é o que deve ser, mas não temos ideia nenhuma de qual é a ideia do Governo, nem qual é a ideia da Autoridade da E se isto Concorrência. não for aceito? Se isto não for aceito, em que medida? Na medida da Se ordem. nenhuma dessas questões forem respeitadas? Pois nós temos que apelar inclusivamente às instâncias europeias, como é evidente. Portanto, se eu lhe disser, por exemplo, que na União Europeia, um estágio, esqueci-me de lhe dizer há pouco que é a questão do estágio, na Áustria pode levar até 5 anos, como é que nós podemos admitir que em Portugal um estágio tenha 12 meses? Esta profissão é uma profissão com uma elevadíssima componente técnica, que tem uma complexidade enorme. Este Estatuto da Ordem dos Advogados tem mais de 200 artigos, que tem muita coisa em termos de deontologia, do processo disciplinar, da orgânica da própria ordem. Para que esta instituição funcione e para que os senhores advogados e as senhoras advogadas prestem um bom trabalho, têm que ter perfeito conhecimento deste Estatuto, porque é a gênese e a espinha dorsal desta profissão, como de todas as outras, como é evidente, mas tem também de ter conhecimento de como é que funciona um tribunal. Eu não me canso de dizer isto, porque parece que existem dúvidas. Um licenciado em Direito não é um profissional. Tem um diploma e depois, para exercer uma profissão, tem que ter a componente dessa profissão do ponto de vista prático e de saber o que é a profissão de advogado. E a profissão de advogado não se confunde com a profissão de conservador, como não se confunde com a profissão de juiz, como não se confunde com a profissão de magistrado do Ministério Público. Portanto, todas estas profissões que têm na gênese uma licenciatura em Direito obrigatória, em algumas circunstâncias até têm um pouco mais, como é o caso do acesso à magistratura judicial e do Ministério Público, mas depois cada uma destas profissões tem os seus ramos próprios e tem que ter formação. Ver um bocadinho melhor a questão dos atos próprios, porque diz que o Governo não apresentou uma proposta, mas apresentou algumas ideias. O que é que a Ministra explicou não exatamente? Não apresentou nenhumas ideias. Então, de onde é que tira é precisamente de a conclusão de que o Governo quer abrir é precisamente do inverso. Portanto, se nos dizem que não vão plasmar no Estatuto a lei que existe, é porque pretendem alterar a lei dos atos próprios. Mas nunca foi nada explicitamente assumido nada, pelo nem num sentido nem noutro. Agora, raciocine comigo. Eu tenho uma lei que diz o que é um ato próprio de um advogado e de um solicitador desde 2009. O Governo diz-nos, nós dizemos isso, bom, isto é só transpor aquilo que está na lei e fica completo. Não sabemos se vai ser assim. E nós perguntamos, mas então como é que vai ser? Pois isso ainda não sabemos. E deixa-me perguntar, e para se facilitar o acesso à justiça, não admitia nenhum ato que pudesse ser revisto Os e se atos passar próprios, a ser feito não. por outro tipo de profissionais? Não, porque o acesso porque à é que isso justiça é uma linha vermelha? Não é há uma aqui, linha vermelha porque não isto é assim, isto é uma razão de ser. Não é? Isto não é uma questão Mas portuguesa. já foi revisto ao longo dos anos, ou não? Não, como deveria, porque repare, se nós vamos a tribunal, e nós temos esse problema até por causa de um acordo de reciprocidade, só para as pessoas perceberem. Ir a tribunal, quando o cidadão vai a tribunal, e o tal acesso que diz à justiça, a pessoa que vai à justiça, a senhora doutora, por exemplo, dificilmente perceberá como é que se instaura um processo em tribunal, certo? Se não tiver formação adequada nesse sentido, como é que vai saber a que tribunal é que se dirige, a que órgão desse tribunal é que se vai dirigir, se é ao Tribunal de Primeira Instância, se é ao Supremo Tribunal de Justiça, se é ao Tribunal da Relação? Isso são coisas que aprende e que são parte do patrocínio forense de um advogado. Não é suposto um arquiteto saber disto, não é suposto um engenheiro saber disto e não é suposto um curioso saber disto, certo? As pessoas sabem e podem ter uma ideia daquilo que é a situação, mas não têm a componente técnica, que é absolutamente imprescindível para arquitetar uma ação judicial. Pode parecer fácil, mas não é. E, portanto, o facto de, por exemplo, não serem consideradas certas e determinadas coisas na apresentação daquela ação pode causar prejuízos seríssimos à parte. Então qual é que acha que pode ser a intenção do Governo? Não sei. Olha, nós disseram-nos, por exemplo, que poderiam inscrever-se na Ordem dos Advogados administradores de insolvência. Os senhores administradores de insolvência, na sua maioria, são economistas e licenciados em gestão. E a pergunta que eu lhe faço é o que é que um licenciado em gestão e economista sabe de leis?
Mas e qual foi a justificação dada para que isso pudesse Porque vir é a uma acontecer? profissão jurídica, não é? Mesmo nas profissões jurídicas, repare, os senhores solicitadores praticam alguns atos que são em comum com os advogados. Por exemplo, podem prestar consulta jurídica e podem representar os senhores solicitadores, não estou a falar de agentes de execução, e podem representar, por exemplo, o cidadão e a cidadã em demandas até aos 5.000 euros, que é o valor estipulado para a primeira instância. Acima disso não podem. Não podem, por exemplo, alegar de direito, não podem fazer recursos, etc., porque estão limitados. E estão limitados porquê? Mesmo que sejam licenciados em Direito, e a esmagadora maioria não têm realmente a academia como devem para garantir esse conhecimento daquilo que são as práticas forenses, não são advogados. Não passaram por um estágio de advocacia, não aprenderam o que é profissão, conhecem a sua deontologia e não a nossa. E, portanto, são coisas completamente diferentes. Acha que o governo faz isso para atacar os advogados ou Não, porque tem outros interesses para agradar a outros lobbies? E sinceramente aquilo que eu acho é que existe aqui uma narrativa que é completamente invertida, que se criou para dar a entender que a justiça é inacessível ao cidadão por culpa dos profissionais. O que é uma coisa absolutamente espantosa, porque isso não corresponde minimamente à verdade. A justiça é um bem de luxo para a esmagadora maioria dos cidadãos. E isso não é responsabilidade dos advogados e das advogadas que passam a sua santa vida a dizer que é muito caro qualquer processo de taxas de justiça, e eu estou-lhe a dar o exemplo de um cidadão ou de uma cidadã que se queiram divorciar ou que queiram ir discutir umas regulações de responsabilidades parentais que têm que pagar ao Estado 612 euros cada um para poderem ir discutir isto a um tribunal. E a pergunta que eu lhe faço é que responsabilidade tem um advogado sobre esta matéria. Depois Então está a dizer que o governo está a transferir, no fundo, não a tentar tenho transferir a dúvidas responsabilidade, nenhumas. a culpa. Para todos os profissionais e não é só com os advogados. Portanto, quando se fala na morosidade, normalmente nós atribuímos aos advogados, não é? As manobras dilatórias que nós temos nos megaprocessos, que representam uma ínfima parte de tudo aquilo que está em tribunal. Responsabilizamos os magistrados judiciais, os magistrados do Ministério Público, quando o que está a montante é a falta de meios. De quem é a responsabilidade dos meios da justiça? É do governo, que não existe. Portanto, se nós não temos... E falava também, peço desculpa interromper, falava há pouco e pegando esse raciocínio da dificuldade de acesso à justiça. Há uma promessa feita, ainda antes de ser bastonária, pela Ministra da Justiça, que dava conta de que era preciso assumir, o Governo tinha que assumir as suas obrigações para reformular o apoio judiciário. Sim, senhora. E, de facto, também mexer na tabela de honorários e daqui dos pagamentos que são feitos aos advogados. Aquilo que lhe pergunto é o que é que já percebeu, já reuniu com a Ministra, já teve essa oportunidade, o que é que percebeu que está ou não a ser feito nesta matéria? Olha, nós já fizemos 2 reuniões nesse sentido e da última que tivemos, que foi precisamente no dia 31 de março, nós estivemos a discutir essa temática, como vamos atacá-la. Eu penso que existe da parte desta senhora Ministra, já o disse várias vezes e continuo a repetir, uma grande vontade de fazer e de melhorar o acesso. E, portanto, a proposta que lhe foi feita logo na primeira reunião foi a de criar um sistema nacional de aconselhamento jurídico que nós entendemos que é absolutamente fundamental, não só para ser colocado à disposição de toda a população e de todo o território nacional, para que não exista esta dicotomia, porque existem, por exemplo, municípios em que essas consultas são prestadas, mas existem outros que não as têm. E seria gratuito? E seria gratuito. Ou com o pagamento de uma taxa moderadora para aceder ao serviço. Nós entendemos e o que propusemos ao Ministério da Justiça foi precisamente isto. Se existe um Serviço Nacional de Saúde em que o cidadão não tem que provar a sua insuficiência económica para poder aceder a cuidados de saúde básicos, nós entendemos aqui que também não deveria fazer. E interligar esse sistema de aconselhamento jurídico com a parte do acesso ao direito propriamente dito, porque o profissional faria essa consulta prévia, ou seja, encaminharia para o sistema aquilo que de facto deve ir ao sistema para ser depois averiguado pela Segurança Social da incapacidade ou não incapacidade económica do cidadão e da cidadã. E onde funcionariam essas consultas? Junto das distritais, por exemplo, da Ordem ou nos tribunais? Há alguma linha? É onde quiserem. Nós temos Mas o que é que diz o Ministério? O Ministério diz que é uma coisa que temos que estudar. Podem acontecer nos conselhos
regionais, podem acontecer nas delegações, nós temos 250 delegações espalhadas pelo país inteiro, podem acontecer nos municípios, também faz sentido que possa ser ali. É uma questão de estipular onde é que vamos criar esses gabinetes E há jurídicos. compromisso para isso ir para o terreno? Eu penso que sim, porque inclusivamente todo o feedback que temos tido nessa matéria tem sido nesse sentido. Eu sei que a Sra. Ministra da Justiça é uma humanista, tal como eu, e portanto está seriamente preocupada com estas questões do ponto de vista das pessoas e dos direitos das pessoas. Este é um direito constitucional que está plasmado na Constituição e que é uma obrigação governativa. E portanto é tempo de nós colocarmos isto em prática. E ainda este ano, por exemplo? Ou é... Eu gostaria muito que fosse este ano. E o quanto antes. Podemos criar projetos piloto para ver como é que as coisas funcionam, mas para isso também temos que trabalhar do lado da lei do acesso ao direito. E, portanto, temos que o fazer. Porquê? Porque para interligar os dois sistemas, porque estamos convictos que com esta consulta prévia há muita coisa que já não vai chegar aos tribunais, porque não deve chegar aos tribunais. São questões que muitas vezes podem ser resolvidas de uma forma extrajudicial sem carregar e honorar o sistema, que retira tempo aos senhores funcionários judiciais e aos senhores magistrados do Ministério Público e da Procuradoria para tratarem de assuntos que realmente têm relevância jurídica, coisa que nós só sabemos quando as coisas entram. Se houver uma consulta jurídica, eu estou convencidíssima que muitas dessas coisas já não vão entrar, porque a pessoa ficará a saber que não tem esse direito, porque caducou, que não tem fundamento, a sua pretensão, ou que, mesmo que tivesse, já prescreveu o seu direito e, portanto, que não vale a pena ir a um tribunal, estar a colocar toda a máquina a funcionar, com a Segurança Social também, a averiguar a capacidade ou não financeira. E irá, se calhar, pacificamente à sua vida, sabendo o que tem a saber sobre aquela matéria. E continuando no acesso à justiça, o que lhe ia perguntar era, nos primeiros 100 dias deste ano, houve sempre greves. E temos tido, nomeadamente na Justiça, tivemos um parecer do Conselho Consultivo da PGR a considerar ilegal a greve dos funcionários judiciais, porque é uma greve a atos. Certo. Ou seja, e também temos alguma controvérsia com as greves dos professores, porque os sindicatos arranjaram novas formas de luta. E o que eu lhe pergunto é, como é que vê esta situação? São os sindicatos que estão a agir na ilegalidade ou a lei da greve deve ser mudada porque estamos perante novas realidades? Porque a verdade é que as pessoas estão a ser prejudicadas, os advogados também estão a ser no seu trabalho, quando se dirigem aos tribunais. O que é que deve ser mudado aqui? Olha, o que deve ser mudado é a origem das greves, não é? Porque isso é que não há volta. Para já depois o Tribunal Administrativo veio dizer que os senhores funcionários não estavam na ilegalidade e, aliás, agora arrancou uma nova greve, ou vai arrancar no dia 26 de abril, do ponto de vista tradicional da greve, que é pura e simplesmente paramos tudo. Os senhores funcionários judiciais, eu já disse isto várias vezes, inclusivamente à senhora Ministra, e por isso estão à vontade, têm carradas de razão. Não se pode exigir de funcionários judiciais aquilo que nós temos nos tribunais. E a verdade é que sem funcionários judiciais, tal como sem advogados, sem procuradores e sem juízes, não há justiça. Nós não conseguimos fazer andar a justiça se não temos funcionários. As necessidades que o país tem são cerca de 1000. Abriu um concurso para 200. Ora, nós sabemos que vão sair este ano para a aposentadoria cerca de 300. O concurso abriu com uma remuneração de 846 euros. Explique-me como é que alguém vive hoje em dia com 846 euros. E explique-me ainda se, por exemplo, esse funcionário judicial for colocado fora da sua área de residência, num tribunal qualquer, que não seja o da área da sua residência, como é que vai pagar uma segunda habitação e manter a sua vida com 846 euros? É evidente que nós sabemos que o Ministério da Justiça já nos disse isso, e eu tenho a certeza que isso é verdade. Volto a repetir, a senhora Ministra da Justiça tem vontade de fazer as coisas, que está a ser estudado o estatuto profissional dos senhores funcionários judiciais. Simplesmente essas promessas andam a ser feitas aos senhores funcionários judiciais há muito tempo. É verdade que a senhora Ministra já apresentou essa proposta para análise no Ministério das Finanças, mas a verdade é que havia uma deliberação a dizer que ela devia ter sido feita em 2021, depois em 2022, que há um determinado complemento da remuneração que deveria ter integrado a remuneração que tem a ver com os processos e com a parte processual, que deveria ter integrado a remuneração dos senhores funcionários judiciais em 1999. Até decisões judiciais que já o dizem, mas que o Governo continua sem cumprir. É uma questão meramente económica.
financeira? Eu acho que sim. É porque tratamos sempre a justiça como o parente pobre, porque o problema aqui grave que nós temos, e aliás ainda esta semana também tivemos conhecimento de uma decisão judicial que veio acudir também uma pretensão dos senhores juízes que tinham que receber uma determinada remuneração que também não lhes foi paga. E portanto é assim, é evidente que nós sabemos perfeitamente que somos um país com recursos limitados, não é? Mas também sabemos que a Justiça tem receitas próprias de um valor muito significativo. 57% do orçamento da Justiça anda à volta das receitas próprias que tem dentro do Ministério. É verdade que também temos um PRR, sabemos muito bem que há uma série de verbas que vai ser canalizada para a Justiça, mas também não é menos verdade que todo o edificado da Justiça está a ruir e nós temos que acudir à Justiça. Há um plano em curso e, portanto, sim senhora, vamos aguardar para que as coisas sejam feitas. Mas nós também temos que tomar medidas concretas. Falou ainda há pouco da tabela remuneratória dos advogados. Está em vigor há 20 anos. Como Qual é é que que isto seria é a possível? justa? O que é que pediu à senhora Ministra? Nós pedimos que a tabela seja revista como um todo. É evidente que a remuneração tem, o valor dos atos tem que ser revisto, mas têm que ser revistos também as formas processuais e todo o edificado da tabela, porque repara, a tabela foi gizada em 2004, já houve uma alteração ao Código do Processo Civil em 2013, e se eu lhe disser que a tabela ainda prevê as coisas anteriores a 2004, até o valor das alçadas nunca foi atualizado, o que dificulta imenso, por exemplo, um colega conseguir pedir os seus honorários, tem que estar ali numa luta constante para conseguir chegar ao pagamento. Isto não pode ser. Portanto, não há nada mais Qual é que podia frustrante. ser o referencial justo para essa atualização? Não é uma questão de quantidade, é uma questão de justeza em todo o E um sistema. pagamento faseado, pagamento Isso o final, não pagamento é? faseado tem que ser, porque repare, não faz nenhum sentido que um advogado possa ter que estar à espera décadas, e isto não é nenhuma confabulação, isto é a realidade, para receber os seus honorários. Dou-lhe um exemplo muito simples. Se eu for nomeada para fazer uma oposição à execução, que, por exemplo, a pessoa que eu represento, que é o embargante, venha a ser, não lhe venha a ser dada portanto, ganho de causa, o que aqui significa é que o advogado, que já fez o seu trabalho, já tem uma decisão judicial a dizer, olha, não tens razão, continua o processo executivo. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar imediatamente, se aquilo, por exemplo, está a ser descontado no seu salário, e se estamos a falar de uma dívida de 20 mil euros num salário que é pouco mais que o ordenado mínimo nacional, o profissional tem que aguardar até o trânsito em julgado desse processo para receber 179,5 €. Agora é mais uns cêntimos com as últimas alterações. E eu pergunto, isto é sério? Então nós pedimos a um profissional para se deslocar, às vezes que foram necessárias ao tribunal, também não são pagas. Ainda ontem uma colega me perguntava se poderia ser reembolsada do dinheiro do expresso, porque repare que essa foi outra situação, do expresso, do transporte, não é? Essa foi outra situação. Em 2013 alteraram completamente as comarcas e existem situações em que o profissional se tem que deslocar 200 quilómetros, ir e vir, para conseguir assegurar os direitos fundamentais processuais de um cidadão ou de uma cidadã. E não lhe pagam qualquer dinheiro por essa deslocação. Agora imagine, como falou, na greve dos senhores funcionários judiciais. Deslocam-se lá e depois voltam todos para trás, porque não se fez a diligência. É evidente que isto está a prejudicar gravemente os cidadãos, está a prejudicar gravemente os advogados, mas da mesma forma que eu entendo que é inadmissível que se mantenha uma tabela desde 2004, e se ela não for revista, nós também temos que tomar as nossas posições. Neste momento estamos a acreditar que esse trabalho vai ser feito e que nós vamos conseguir, em parceria com o Governo, orientar as coisas, revendo todas estas questões, mas se isto começar a continuar a pesar, não pode ser. Porque nós precisamos mesmo que estas coisas sejam feitas. Porque não começaram ontem. Começaram há décadas. E há outras coisas também, nomeadamente os direitos que a restante sociedade tem em algumas áreas, como a parentalidade, a saúde, etc. E, aliás, na sua campanha falou muitas vezes disso e pelo respeito que se devia ter do referendo da CEPAS, a Caixa de Previdência dos Advogados e dos solicitadores. Pergunto-lhe, é uma batalha perdida Não, ou o que é que, de como maneira é que nenhuma. Não há batalhas perdidas. acredita ainda que é possível Não, tenho a certeza que é respeitar? possível. Tenho a certeza. E Aliás, quem é que são os seus aliados para os isso? meus aliados é o próprio Governo nessa matéria, o Ministério da Justiça. Melhor dizendo, nós entregámos este ano, logo no início do mandato, uma proposta de alteração legislativa
do ponto de vista dos direitos dos advogados, de poderem suspender os prazos, inclusivamente processuais, que é imprescindível. Aquilo que nós chamamos a lei do nojo, para que possam, quando falece um filho, um pai, uma mãe, nos mesmos termos que foram alterados agora no Código de Trabalho, poderem os advogados beneficiar dessa situação, beneficiar da licença de parentalidade, que deve deixar de ser os 60 dias para adiamento de diligências e deve passar para os 120 que nós estamos a propor, e a proposta foi naturalmente muito bem recebida pelo Governo, porque nós sabemos perfeitamente que isto são direitos fundamentais das pessoas e que têm que naturalmente, isto aliás é um tema que eu já falei por várias vezes, é evidente que os direitos, sendo direitos fundamentais, não são nunca absolutos, podem ter que ceder perante outras realidades mais prementes. E é evidente que se nós estamos a ter uma advogada ou um advogado que é pai e que precisa de prestar assistência ao seu filho, não é tanto a questão do advogado ou da advogada ter o direito de o fazer. É a criança que precisa desse cuidado. E, portanto, nós, enquanto sociedade, temos que criar condições para que isso possa suceder. E, portanto, durante aqueles 120 dias, o que se pede é o respeito para que o profissional possa parar a sua atividade durante 120 dias. Ninguém vai morrer por causa disso. Infelizmente, nós temos exemplos em que realmente as coisas param por muito mais de 120 dias. Pese embora a urgência Essa que tenha. alteração vai ser feita pelo Governo, Tem então. que ser, é um decreto-lei governativo. E relativamente à outra questão da da SPAs. liberdade, sim, da liberdade de descontos, no fundo. De Isso está escolher a em cima da entidade. mesa. Aliás, tem agora Isso, neste o momento. Governo deu alguma garantia também? Não, ainda não deu garantia nenhuma, porque esse assunto ainda não está a ser estudado. Isso é a nossa exigência, que nós entendemos que deve ser feito, perdão, um estudo para verificar a viabilidade daquilo que pediram os advogados, que foi o direito de escolha. Eu entendo que esse direito de escolha é possível, aliás, ele existe aqui em Espanha, já falámos sobre isto. É uma questão de verificarmos, através dos números, através do impacto que isso possa ter, se é ou não é possível. Não Para quem não havendo sabe, seria uma escolha entre a Segurança Social e a Caixa de Previdência dos que advogados. aliás tem a componente também, porque é evidente que se nós tivermos 120 dias de paragem da atividade da advogada para poder exercer os seus direitos de parentalidade, tem que a Caixa de Previdência assegurar, do ponto de vista remuneratório, que isso possa acontecer, porque senão continua a profissional impedida de poder exercer os seus direitos de parentalidade e os seus filhos e as suas filhas de o poderem receber. Nós temos realmente, e como lhe disse, como já referi por várias vezes, isto é uma luta antiga. Uma das primeiras medidas que tomámos, quando tomámos posse, foi realmente contactar todos os grupos parlamentares que têm assento parlamentar para saberem o que é que queriam fazer sobre essa matéria, onde é que estava a nossa proposta de alteração do Estatuto, do artigo 4º, e, portanto, quase todos já nos deram esse feedback. Portanto, nós já reunimos com o Chega, com a Iniciativa Liberal, com o grupo parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda. Temos agora agendado para, muito em breve também, no dia 20, se a memória não me falha, não sei se é do dia 20, se é mais à frente, não sei. Mas temos agendada também uma reunião com o grupo parlamentar do PS, que inclusivamente apresentou uma resolução ao Governo para criar esse grupo de trabalho. Claro que vamos Não ter... temos grupos de trabalho. De facto, Não, todas porque as eles têm que ser temáticas... limitados. Isso foi aquilo que nós dissemos. Aliás, uma das coisas que tem essa resolução é que tem que ser feita uma auditoria, e ninguém estabelece o prazo para essa auditoria, e depois temos que criar um grupo de trabalho de cerca de 12 meses para averiguar essa situação. Eu não gosto de grupos de trabalho, mas também tenho que ter consciência que não se pode fazer uma alteração destas sem avaliar o impacto que ela vai ter, desde o lado da Segurança Social, como também do lado da SPAS. E temos que realmente respeitar os direitos adquiridos das pessoas, temos que ver como é que vamos acomodar isso, e isto é essencial de E fazer. ficou garantida a participação, não só da Ordem, como de outras entidades importantes e do terreno no grupo de trabalho, mas ficou essa garantia? Tem que ter, essa garantia é evidente. Tem que participar o Ministério da Justiça, tem que participar o Ministério das Finanças, tem que participar a Ordem dos Advogados, a OSAI, que é a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, tem que participar também a SPAS, tem que participar a Segurança Social e o Ministério da Justiça e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e da Segurança Social. Portanto, não pode ser de outra forma, porque são estas as componentes que nós temos para esta realidade. Aliás, já encetámos também conversações nesse sentido, estamos todos a analisar essa questão e vamos pegar na proposta de resolução do grupo parlamentar do PS, porque esta é uma questão premente. E é importante que as pessoas tenham noção que todos os dias neste país morrem advogados, solicitadores e agentes de execução sem assistência, e isto é um país da União Europeia, onde as pessoas têm direitos constitucionais,
o direito a estarem incapacitados temporariamente para o trabalho, que não lhes é reconhecido enquanto profissionais que são do foro, coisa que não se cede em lado nenhum na União Europeia. Portanto, isto tem que alterar definitivamente. E isto, para nós, por exemplo, é uma linha vermelha. Isto tem mesmo que acontecer. E o Governo tem que nos dar sinais muito claros de que está empenhado em resolver este assunto. Do lado da senhora Ministra da Justiça, não tenho dúvidas que existe. Vamos ver, e do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social também. Portanto, vamos ver em relação aos demais intervenientes para nós Às gerarmos uma finanças. situação. Às finanças, As mais uma vez. finanças, exato. Acha que é aí que está o problema sempre? Pode estar daí, pode estar inclusivamente do outro lado, mas isso é pouco relevante. O problema existe. Nós temos a obrigação de encontrar soluções para esse problema. Por isso é que nós temos governos e por isso é que nós temos instituições. Portanto, o ser difícil, eu continuo a achar, e portanto há um perito de Segurança Social que me diz muito isto, sendo o problema complexo, não vai ser um problema difícil, porque nós também estamos a falar de um universo que não chega a 40 mil pessoas. No universo da Segurança Social, que tem 4,5 milhões de contribuintes, isto não é significativo minimamente. E todas as outras caixas sectoriais já foram integradas e até agora ninguém perdeu os seus direitos, nem ninguém perdeu as suas expectativas em relação àquilo que era o seu futuro e, naturalmente, nós também contamos que isso aconteça com a advocacia, com os senhores solicitadores e com os senhores agentes de execução. O mais recente exame de acesso à ordem teve 75% de reprovados. Preocupa esta taxa alta? Acha que é apenas a pandemia a causa ou um deficiente ensino do Olha, eu direito? não lhe sei dizer o que é, mas uma coisa que lhe posso garantir é que isto é transversal. Essa realidade não é a realidade da várias ordem, profissões. das várias profissões. Vá ver quais são os resultados do SES. Vá ver quais são os resultados dos concursos conservadores, etc. São muito baixos os níveis. Eu não lhe consigo Acha dizer... que as pessoas saem mais mal preparadas das universidades? Olha, uma coisa é certa, nós ainda ontem abordámos esse tema. Claramente, no que diz respeito a este último curso, há um impacto claríssimo da pandemia. E ninguém venha dizer que não é, porque é. 2019-2020 é o curso de estágio que nós temos aqui em cima da mesa. As aulas foram dadas todas exclusivamente à distância. E não está aqui em causa a qualidade da formação, porque a qualidade da formação continua a ser a mesma. A atenção e a concentração com que o formando está é que é completamente diferente. Eu não sei se já deu alguma vez formação online, eu já dei muita e sei muito bem que a concentração não é a mesma. Por outro lado, e independentemente disso, mesmo em matéria de teste, quando existe formação, por exemplo, à distância, existem muitas realidades em que as ações formativas são dadas à distância. Mas há uma tendência, não é? Tem vindo a acontecer sempre isso, portanto, não é só... Precisamente por isso, porque A se calhar explicação as não está só na pessoas pandemia. estão preparadas para exercer a profissão que não é a advocacia, que não é a magistratura, que não é o notariado ou um conservador. O facto de eu ser licenciada em Direito não significa que eu tenho capacidade para chegar lá. Aliás, repare, dou-lhe o exemplo do SES. O exemplo do SES é cabal. Não há ninguém que participe naqueles júris e é feita uma prova escrita de acesso ao estágio e uma prova oral de acesso ao estágio, muitas delas inclusivamente pela via profissional, ou seja, já são profissionais do foro que se candidatam às magistraturas judicial e do Ministério Público e os resultados são francamente desanimadores. Porque é uma profissão extraordinariamente exigente. Não chega a saber de direito, tem que o saber aplicar e tem que o saber aplicar bem. Portanto, se eu Como é que se tenho... melhora a situação? É através da formação inicial e contínua, que tem que ser muito exigente. E aquilo que nos dizem é o imediatismo do costume. Em 12 meses está pronto um profissional. Como assim? Não está. Se calhar em 5 anos não está. Porque tem que ter a prática, a sua prática do dia-a-dia, para conseguir evoluir e para não cometer os erros que comete, se calhar, sem sequer conseguir avaliar. Eu, se calhar, tenho que fazer aqui a comparação com o ato médico. Para que nós possamos ter um bom profissional na advocacia, tal como da medicina, nós temos que fazer corretamente o diagnóstico. Nós temos que saber o que é que o cliente precisa para conseguir configurar a ação que se aplica àquele caso específico. Que muitas das vezes as pessoas, se não souberem fazer bem o seu trabalho, pode tornar-se complicado. Um dos problemas, por exemplo, que nós temos é com a consulta jurídica. É uma coisa que é um ato próprio de advogado e de solicitador,
Mas há muita gente a prestar consulta jurídica que não tem capacidade técnica para o fazer. E o problema é que se faz um mau aconselhamento, isso pode trazer consequências nefastas para a pessoa. Por isso é que nós exigimos que esses gabinetes de consulta jurídica sejam sempre coordenados pela Ordem e através da advocacia ou dos senhores solicitadores, que também têm, naturalmente, dentro das suas competências, capacidade para prestar consulta jurídica. Porquê? Mas não as têm completas. Porque se nós estivermos a falar de um âmbito de uma ação judicial que está fora da alçada de um solicitador, como é que ele sabe qual é a forma adequada de fazer essa ação? Às vezes as pessoas não pensam, olha, nós uma das propostas que temos feita e queremos também integrar esse grupo de trabalho é criar uma escala de advogados e advogadas para ajudar as vítimas dos crimes graves e de violência doméstica, porque nós entendemos que as vítimas têm que ter, no momento em que estão a apresentar queixa, tem que ser obrigatória a presença de um profissional que as possa aconselhar. Isto porquê? Porque ali estão em causa vários processos. Não é só o processo de crime. Nós estamos a falar de pessoas que muitas das vezes têm uma família com o seu agressor, não é? E, portanto, são os pais ou as mães dos seus filhos que estão ali em causa. Há uma casa de morada de família para partilhar. E, portanto, tudo isto tem que ser conjugado por um sistema que seja eficaz para proteger a vítima. Se eu, enquanto profissional, não souber, por exemplo, que uma vítima que esteja deslocada da sua área de residência, mas que tenha filhos e que vá viver para outra comarca, e eu tenho que saber que eu vou ter que instaurar esse processo na comarca onde estão os filhos dessa vítima, porque é ali o tribunal competente e pode estar a 200 km de distância daquela que é a sua área de residência, ou também discutir o divórcio, que já é na área da residência, ou discutir inclusivamente a casa de morada da família, que é na área da residência, eu tenho que saber tecnicamente como é que eu vou fazer isto. E, portanto, não são soluções fáceis, porque o direito não é uma ciência exata. Essa é a dificuldade, por exemplo, que temos em Portugal com os senhores advogados e as senhoras advogadas que nos chegam através do acordo de reciprocidade, por exemplo, que temos com o Brasil. E por isso tivemos que suscitar essa questão. Mas essa era uma questão que também tínhamos, que era, realmente já disse que é preciso restringir o acesso dos advogados brasileiros. Já há alguma solução? Estamos a aguardar a posição da Ordem dos Advogados Brasileiros. O que nós transmitimos é que as regras, tal como estão, não estão a funcionar. Eu não vou entrar ainda em detalhes sobre aquilo que nós entendemos que possa ser uma solução, mas entendemos que o acordo, tal como está gizado, não protege os direitos das pessoas, dos cidadãos e das cidadãs, e compromete inclusivamente os profissionais que vêm exercer em Portugal. A formação é assim tão diferente da nossa... Completamente diferente. Ou seja, quais são os grandes riscos? Não é só a formação, repare, é o ordenamento jurídico em si. O ordenamento jurídico brasileiro e os institutos jurídicos brasileiros não têm nada a ver com os nossos. Até a linguagem é diferente. E, portanto, acontece-lhe, por exemplo, estar um advogado em Portugal que teve a sua formação jurídica numa faculdade brasileira e que está preparado para ser advogado no Brasil, vir para Portugal de um dia para o outro e ser chamado a instaurar uma ação do tribunal e não saber fazer. Porque não conhece. Por exemplo, que nós temos um sistema sítios, por exemplo, quais são as áreas de competência exclusiva do Ministério Público, o que é que vai fazer perante o interrogatório judicial a um arguido detido, não e sabe. O que é que falta agora? É um entendimento entre os Tem dois que haver países esse entendimento. para esta questão ficar para resolvida. melhorar este acordo, até do ponto de vista dos próprios profissionais que nos chegam, mas principalmente para garantir os direitos das populações, que não podem estar a ser aconselhadas e encaminhadas por pessoas que não conhecem a lei nem o sistema jurídico português. E encaminhamos-nos também para a nossa reta final da entrevista. Gostava de perceber o que é a bastonária da Ordem dos Advogados, como é que olha para esta a nova afinação da lei da eutanásia e qual é a posição que tem? A minha posição é pessoal, não é? Portanto, não vou aqui discutir, porque não é um tema, é um tema humano, mas eu sou favorável à lei da eutanásia. Faz muita confusão que uma sociedade impõe a alguém quando deve morrer e em que termos é que deve morrer. Este assunto tem que ser visto e eu aí estou completamente ao lado. O direito à vida não é, lá está, não é tudo absoluto. Nós temos que ver que vida é que nós temos. E se nós temos que respeitar vidas diferentes das nossas e limitações diferentes das nossas, temos, acima de tudo, que respeitar a capacidade de autodeterminação de cada um. E, portanto, essa autodeterminação do próprio, desde que tenha consciência do que quer,
que o afirme de uma forma reiterada, com total noção daquilo que quer para si e se encontre impossibilitado por motivos físicos de conseguir tomar essa decisão, o Estado tem que facultar essa hipótese. Isto é a minha opinião. Não sabemos se vai ou não parar ao Tribunal Constitucional, de novo. Mais uma vez. Tribunal Constitucional que tem estado outra vez debaixo de muita atenção, precisamente porque não se conseguia chegar à escolha dos Já advogados. chegámos. Finalmente, chegámos a essa fase. O que é que lhe parece este problema? Ou seja, de facto, um tribunal tão importante que se depara com estes prolongamentos de mandatos porque não se consegue eleger pessoas, substitutos. Isto deveria ser pensado, não é? Tem que ser gizado uma forma de que isto não possa ocorrer. Portanto, as coisas têm que ser estanques. Imagino o que é que seria na Ordem dos Advogados eu agora prolongar o meu mandato porque não existem mecanismos legais impositivos para que isso se suceda. Se calhar é essa a alternativa que temos que estudar. Não sei qual é a solução, nunca me debrucei sobre isso, não pensei, mas eu acho que isto realmente cria constrangimentos públicos que são desnecessários e desconfianças até para as próprias pessoas que provavelmente estão a fazer, não provavelmente, não, de certeza, porque tenho uma certeza que são todos profissionais absolutamente competentes e acima de suspeita, mas a falta de transparência é uma coisa que nos leva sempre a supor coisas que não devíamos fazê-lo. Aliás, começámos a nossa conversa precisamente por isso. Portanto, para nós, transparência é dizer-me o que temos é isto, venham cá dar-nos a vossa opinião sobre aquilo que nós estamos a pensar para ver se é coincidente com a nossa, se é divergente, em que medida é que nós podemos encontrar soluções que salvaguardem os interesses da população, que é para isso que nós estamos aqui, para servir as populações e o Estado de Direito Democrático. Eu gostava de ouvir também sobre um caso polémico e muito atual que tem a ver com a TAP. O relatório da IGF arrasou o acordo alcançado entre a TAP e a ex-administradora Alexandra Reis, considerando nulo. Este processo foi intermediado por um dos maiores escritórios de advogados do país. Como é que fica a imagem da advocacia neste caso e se recebeu alguma comunicação para dar início a algum processo de averiguações e eventual processo disciplinar? Não vou falar sobre isso, por duas razões. Para já, porque é um caso concreto. Em segundo lugar, porque a prática de uma sociedade, de um advogado, não fala por 35 mil profissionais, como é óbvio. Se existiu alguma questão menos adequada na gestão desse processo, a senhora engenheira Alexandra Reis, certo? Sim, sim. Tem todos os meios ao seu dispor legais e estatutários para poder apresentar as suas reclamações, que não são sequer objeto de análise por parte da bastonária do Conselho Geral. Portanto, existem órgãos próprios para o efeito. Existem conselhos de ontologia, são os conselhos de ontologia que se pronunciam sobre estas questões, com órgãos de recurso normais para o Conselho Superior e para os tribunais administrativos. Eu não conheço o caso da doutora Alexandra Reis. Mas são situações que são prováveis, não é uma ciência exata. Sim, pode acontecer. Pode acontecer. Nós temos um seguro de responsabilidade civil precisamente para fazer face a erros que possam ser cometidos pelos advogados. Não faço ideia se foi aqui o caso, porque eu não conheço o caso, não me vou pronunciar sobre um caso que ainda está sob análise, não é essa a função da Ordem dos Advogados e, mais uma vez, volto a dizer, o facto de um advogado poder ter errado na sua análise processual, isso não quer dizer que tenha impactos na advocacia. É um advogado, como pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um jornalista, todos nós somos falíveis enquanto seres humanos e enquanto profissionais. Eu só não me vou pronunciar sobre isso porque não conheço o caso, não posso avaliar se houve ali ou não falha dos meus colegas. Se houver, tenho a certeza absoluta de que existem meios que estão disponíveis para a Constituinte para poder recorrer e para ser ressarcida de alguma má prática que tenha sido cometida, se foi o caso, não é? Muito obrigada, doutora Fernanda Almeida Pinheiro, bastonária da Ordem dos Advogados. O programa Hora da Verdade regressa na próxima semana. Muito obrigada.